Então nós louvamos ao Senhor por esta tão grande oportunidade, riqueza de nós juntos ouvirmos a sua voz, ouvir a sua palavra. 2 Pedro 1, verso 2, está escrito assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nosso Pai, como é bom abrir as Escrituras, quando, ó Pai, nós desejamos ouvir a Tua voz, pedimos que Tu concretiza a nossa fé de uma forma que, em todas as nossas meditações, nós podemos, ó Pai, ter uma realidade espiritual da fé que nos foi dada e ela tem sido, Pai, aumentada. Isso depende de cada um de nós também, na proporção do nosso desejo, como é a Sua graça. Então nos ensina, Pai, nessa noite pelo Teu Espírito, e que a verdadeira sabedoria que veio para dentro de nós, que é o próprio Senhor Jesus, Ele se tornou para nós da Tua parte sabedoria. Então, com essa mesma sabedoria e com a unção do Teu Espírito, pedimos que Tu lanças luz sobre as nossas mentes, deixa elas, ó Pai, verdadeiramente bem fresquinhas, desejosas, para sermos penetrados pela palavra, que essa palavra, Pai, frutifique em nossas vidas, na edificação, restauração, regeneração, e nos faz contemplar as belezas da Tua graça, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos esse período de tempo que passaremos todos nós juntos aqui nessa oportunidade. Pedimos, ó Pai, que Teu Espírito nos traga a revelação e o entendimento espiritual, para que possamos ver além da letra, contemplarmos o Senhor, tocarmos o Senhor e sermos tocados por Ti. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro já estava bem maduro aqui, escreveu a sua primeira carta, onde ele traz aqui lições preciosas nas quais ele vivenciou e também ele passou para nós, para que então a nossa fé fosse uma fé, como ele diz aqui no versículo 1, uma fé preciosa. Essa fé preciosa está ao alcance de todos nós. A fé para crer no Senhor, Ele nos concedeu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para nós. Mas esta fé preciosa, percebe que fé preciosa, isso não significa que aquela que Ele nos deu não seja preciosa. Também houve um preço. Mas para nós adquirirmos, obtermos, aqui ele diz o seguinte, que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Então é uma fé que nós podemos alcançá-la. Mas para isso tem um grande preço, irmãos. Felizmente muitos não desejam, muitos não querem de fato pagar esse preço. Mas não foi tudo pago lá na cruz em Cristo? Sim, o preço do nosso pecado, da iniquidade, a transgressão com que todos nós nascemos, ela já foi crucificada e foi morta, foi tirada de nós. Então nós somos livres em Cristo, mas nem todos desejam viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Nós gostamos de intervir fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então isso para nós é um atraso para obtermos então essa fé preciosa. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo então, ele sofreu realmente bastante perseguições, ele buscou, antes de buscar conselhos, claro que ele foi ter um tempo com o Senhor e assimilou toda aquela visão espiritual, então ele se entregou totalmente ao ministério, juntamente com aqueles irmãos que buscavam isso, ministério da oração e da pregação da palavra. Então é um ministério tão precioso, irmãos, que nós vemos nesses dias atuais, nesse tempo do fim. O Brasil, o nosso país está muito carente de ministros do Evangelho da Graça que pregam Cristo crucificado. Há uma carência muito grande. Então, no lugar disto, o que tem sido, ou que temos visto pelo menos,
é um amontoado de doutrinas várias e estranhas, que Hebreus 13:5 vai dizer, para nós não nos envolvermos com doutrinas várias e estranhas. Às vezes nós estamos, alguns irmãos falam para nós, não, eu escuto bastante pregação no YouTube, né? Mas que tipo de pregação você tem ouvido? Porque, irmãos, quando nós bebemos da fonte de água pura, nós temos que procurar, como o irmão hoje colocou uma mensagem lá no nosso grupo, né, de um irmão ministrando sobre a depressão das crianças, irmão que já pregou aqui muitas vezes, que provavelmente ele vai estar conosco mais uma vez este ano. Então são pregações que tratam da centralidade de Cristo, de conselhos fundamentados na porção da palavra de Deus. Então esses estudos, esses irmãos, farão com que nós vamos crescer de uma forma abundante no conhecimento do Senhor. Aqui no versículo 2, irmãos, se nós pudéssemos olhar para o coração do apóstolo Pedro, olha a ânsia que ele está dizendo aqui: graça e paz vos sejam multiplicadas. Imagina como é que estava o coração deste irmão, porque ele escreveu isto aqui inspirado pelo Espírito. E se o Espírito inspirou Pedro a escrever isto, o que vocês acham que Pedro vivenciava? Uma graça e paz na vida dele, era uma graça e paz que era multiplicada. Irmãos, será que nós temos noção do que significa graça e paz? Às vezes nós saudamos uns aos outros, né? Ô irmão, graça e paz, ô irmã, graça e paz. Você tem noção, você já parou para pensar o que isso significa? Qual a importância disso? A saudação entre irmãos. Tem irmãos que não saúdam com a graça e paz. Tem irmãos, pelo menos a gente vê bastante pessoas que, pelo fato de não ter noção e reverência na palavra, eles saúdam assim, paz e graça. Isso não tem fundamento bíblico. É uma coisa assim, vamos dizer, chega a ser quase que uma heresia. Ah, mas e a paz do Senhor? E a paz de Deus? São saudações típicas, inventadas pelo próprio homem, né? Mas a saudação graça e paz é bíblica. Se você olhar, por exemplo, todas as cartas, as duas cartas de Pedro, todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai descobrir que os irmãos saudavam as igrejas dos irmãos com a graça e a paz do nosso amado Senhor. Então, quando saudamos com graça e paz, será que nós paramos para pensar o que ela significa, graça e paz? Agora, nós já paramos para analisar a grandeza desse cumprimento, graça e paz? Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante. Muitos irmãos já sabem, mas não custa relembrá-los. Nós não podemos ter a paz se antes não tivermos a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de Deus, ali não coloca paz. Porque como está vivendo este mundo hoje sem a pessoa de Cristo? Isaías 57, 20 e 21, ela diz assim: mas os ímpios, os perversos, eles não têm paz. São como o mar agitado, cujas águas, elas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, aqueles que não creram, para os perversos, a mesma palavra, diz o meu Deus, não há paz. Então, quando a graça de Deus ela é revelada a nós, primeiro ela foi manifestada. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando, educando. Então a graça é a própria realidade do Senhor Jesus Cristo. Quando o verbo se fez carne, lembra em João 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Então, irmãos, cada detalhe escriturístico que vemos aqui nas Escrituras, cada detalhe que envolve alguma coisa que você tem dúvida, então, para você não ter mais dúvida, aquilo procedeu do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Tudo nas Escrituras, a procedência sempre é Ele, é o Senhor Jesus. É o Pai, é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus está envolvido, o Espírito está envolvido, o Pai está envolvido, porque eles vivem numa harmonia dinâmica, onde as três pessoas, elas possuem uma única vontade. Não pode haver divergência entre a Trindade. Irmãos, esta é a igreja que o Senhor quer que nós venhamos a parecer. Lembra de Romanos 8, versículo 29? Para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Conforme a imagem dele significa ter todas as características do Senhor Jesus. A igreja pode ter isso. Pode ter o seu caráter, pode ter a sua ternura, pode ter a manifestação da sua vida, a manifestação da graça, pode ser uma expressão do poder milagroso que salva as pessoas, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então há um poder canalizado no Evangelho, e o Evangelho é a realidade daquilo que o Senhor Jesus Cristo é, como pessoa, e aquilo que Ele fez. E a pregação da igreja deve ser sempre esta: pregamos a Cristo crucificado. Esta é uma palavra que para muitos irmãos se torna, se não tiver a revelação, ela se torna repugnante. Vocês se lembram, em Números 21, versículo 5, quando aquele povo começou a clamar, buscando comida, dizendo para Moisés: olha, nos tirou do Egito para morrermos de fome aqui? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor então disse o seguinte, que todas as manhãs era para eles colherem aquele maná, aquele pão que vinha do céu, o pão dos anjos. E sabe o que eles dizem em Números 21, 5? A nossa alma tem fastio, tem repugnância deste pão vil. Mas era o povo de Deus, era o povo de Israel. Então não se assuste, irmãos, que muitas vezes vai haver no meio do povo de Deus pessoas que de fato, mas essa mensagem de novo essa palavra, Cristo é a cruz não tem nenhuma novidade. Tem uma novidade, é uma vida nova. Nós começamos um ano com vida nova, por isso nós temos um novo ano. Então o mundo é o inverso, ano novo e, se der, vida nova. Mas não tem nada disso. Então nós temos uma vida nova, e esta vida, este pão que é Cristo, as suas misericórdias, são como o nosso dia a dia com Deus, elas se renovam a cada manhã. E o que é mais importante, diz a palavra que elas não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E logo embaixo ele escreveu assim, Lamentações 3, 23, 24. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Então, queridos, essa palavra graça, no grego, ela significa charis. Eu creio que ela se destaca muito, porque ela aparece em primeiro aqui. Quando nós somos salvos pela graça, o que significa uma pessoa ser salva pela graça? Significa aquele texto, para que os irmãos tenham uma compreensão melhor, de Romanos 1,17, porque nele, no Evangelho, aquilo que Cristo é e fez, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem que vai viver pela fé? É o justo, que foi justificado, que teve os seus pecados cancelados, na expressão de Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, quando verdadeiramente nós temos privilégio pela graça, e sem graça ninguém consegue crer, cremos que ali naquela cruz nós fomos levados a morrer junto com Cristo, nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, porque uma vez morto o pecado nosso tem que ser sepultado e enterrado, não deixar nenhum rabo para fora, tem que ser enterrado junto com Cristo, juntamente com Ele nos sepultou. Mas, irmãos, ficamos ali com o Senhor, aquela sexta-feira, aquele sábado, mas no domingo pela manhã, creio que nas primeiras horas, Deus o Pai
levantou Jesus dentre os mortos, como diz o apóstolo Pedro, era impossível ele ser retido pela morte. E por que ele não poderia ser retido pela morte? Porque ele é a vida, a ressurreição e a vida. Então o Pai trouxe dentre os mortos, mas nós estávamos com ele, nós morremos, fomos sepultados. E graças ao Senhor, irmãos, que esse versículo está na Bíblia, Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou. Primeiro, o versículo 5 fala que nos deu vida juntamente com ele, e juntamente com ele nos ressuscitou. O Espírito Santo parece que gosta muito dessa palavra juntamente. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa mais gloriosa. Irmãos, você tem essa convicção no seu coração? Isso traz alegria para o seu coração? Isso tem motivado a sua vida cotidianamente? Isso tem feito de você cada vez mais um homem ou uma mulher vibrante? Tem expressado essas características da graça de Deus? Então, a palavra charis, que é a palavra graça, no grego é charis, e ela tem vários significados. É um favor imerecido, é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Como que é Deus dando? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então isso é graça. Todas as vezes você vai encontrar nas Escrituras Deus dando, ali é graça que está envolvida. Quando nós cremos no Senhor, nós vamos enxergar a graça até na lei do Antigo Testamento. Tudo é pela graça do começo ao fim, diz Martin Lloyd Jones, um escritor galês do século passado, do século XX, morreu em 1981, um homem tão precioso, que amava tanto o Senhor, que deixou a medicina, ele cuidava do coração do rei, para pregar Cristo crucificado. Que coisa linda, irmãos. Então, a graça também, charis também, como ela tem muitos significados, ela também significa aquilo que dá alegria, ou melhor, aquilo que proporciona alegria, ao sentido de graça. A graça não é belíssima, irmão? A graça nos proporciona alegria. Você é uma pessoa graciosa? Toda pessoa graciosa, ela é alegre. Ela é virtuosa. Entende, irmãos? Essa palavra graça também significa aquilo que dá prazer, aquilo que é um deleite. Nós podemos, irmãos, nós temos que aprendermos a cultivar intimidade com Deus. É desta forma que você vai se deleitar no Senhor. Nós temos a graça, ela nos habilita a isso, a nos deleitar no Senhor. Entende, irmãos? Não tem coisa mais gostosa, maravilhosa neste mundo de que a nossa alma se deleitar no Senhor. Quando a gente para contemplar, isso também é pela graça, meditação, numa vida íntima com Ele. Irmãos, o Espírito Santo tem um grande prazer em revelar aquilo que o Pai e o Filho conversam e traz para nós na revelação das Escrituras. E o coração da gente transborda de alegria, uma alegria que você não quer que acabe nunca, mas de repente a gente sai desse campo da espiritualidade e entra na realidade deste mundo. Puxa vida, estou aqui ainda, estamos caminhando, e esse dia vai ser um dia bastante terrível, vai ser um dia bastante, claro, que é terrível para o mundo, mas para os filhos de Deus, o que diz o salmista? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas por que nós devemos nos regozijar e alegrar nele? Que pela graça o Senhor, se Ele permitir você acordar amanhã de manhã, você tem motivos para se alegrar nesse dia. Por quê? Porque você vai estar sob os cuidados do teu Pai Celestial. Ele diz que traria, em Mateus capítulo 6, dizendo o seguinte: o amanhã trará Ele os seus cuidados, os cuidados para as nossas vidas.
Então, cada dia é o dia de motivo para a gente se alegrar. Um dia para a gente conhecer o Senhor, para a gente amá-lo mais, se envolver mais com Ele. Queridos, fica tudo tão lindo, tão maravilhoso. Não estou aqui romanceando com o Max Lucado, que gosta muito de romancear todas as coisas, mas em certos pontos ele tem razão. E eu compreendo, porque ele é um homem que tem intimidade com o Senhor. Ele fala cada coisa que impressiona o nosso coração. Impressionante. Estava ali em São José do Rio Preto, na casa de uma irmã, ela me apresentou um livro de Max Lucado, eu abri, li uma frase, mas que alegria trouxe para o meu coração. Que livro precioso, que uma frase apenas, que eu meditei nela, degustei aquela frase, e aquilo me alegrou aqueles dias que eu fiquei ali em São José do Rio Preto. Uma pequena frase de um irmão que tem intimidade com Deus, porque flui para o nosso coração, é gostoso demais. Então, a graça, ela proporciona para nós deleite, prazer. A graça, a charis também significa doçura. Irmãos, eu não sou uma pessoa dócil, mas eu estou nessa escola da graça. Dia a dia, o Senhor tem me dado a chance, a oportunidade de ser uma pessoa mais dócil. Eu tenho falhado. Mas por quê? Eu falei, mas por que eu falho tanto, Pai? Porque você coloca a tua opinião e você acha que é dessa maneira, mas não é assim. Olha aqui a fonte, eu sou a fonte de toda a graça. Eu sou a graça em realidade. Você quer ser uma pessoa doce? Vai comer figo. Leia lá qual que é a função do figo na terra de Canaã. A terra de Canaã é a figura de Cristo. E os frutos que são produzidos ali, talvez domingo à noite vamos tratar sobre esse assunto, os frutos lá de Canaã, analisar cada um deles, a romã, o figo, mas tem muita coisa. O figo fala da doçura do Senhor Jesus. Come figo, doce de figo. Eu gosto de doce de figo, mas ainda a minha alma é muito azeda. Eu sou muito estúpido ainda, sabia? Eu preciso ser mais dócil com a doçura dele, para ter um falar mais dócil como é o falar do nosso Senhor. Nós não gostamos de ser usados pelo Senhor? Então, irmãos, o que significa ser uma pessoa serva de Cristo, servo de Cristo, ser usado pelo Senhor? A primeira coisa que Ele vai fazer, vai usar a tua fala. Primeiro, Ele quer moldar o teu modo de falar, teu modo de pensar. Ele quer transformar o seu coração. O coração só é transformado para aqueles, só serão transformados, e se eles desejarem ser transformados, para aqueles que já nasceram de novo. Aí começa a transformação de Deus. Ele tira aquelas coisas ruins e vai se colocando no lugar. Deixa o dedinho marcado aqui. Abra aqui em Cântico de Salomão. Observa aqui, irmãos, como o falar de Cristo é maravilhoso. Diz assim no capítulo, vamos ler no capítulo 5, apenas o versículo 16. Do 10 até o 16, aqui a igreja está relatando quem é o Senhor Jesus em realidade espiritual. Uma leitura muito linda, acho que vocês deveriam fazer e meditar sobre esse texto. Mas chega no versículo 16, ele diz assim: o seu falar é muitíssimo doce. O que isso significa, irmão? Um falar muitíssimo doce. Um falar gracioso. Quando nós temos um falar gracioso, o nosso falar vai proporcionar para as pessoas que nos escutam prazer, deleite, doçura, vai trazer alegria, porque, irmãos, o mundo aí fora está numa carência que vocês não imaginam. Eles desejam ver a manifestação da vida de Cristo em nós. E para que Cristo se manifeste, não podemos esquecer da cruz, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. De que maneira? Começa pelo falar. Um falar, olha aqui, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável, pelo fato dele ter um falar dócil. Aqui não fala que é dócil, fala muitíssimo.
é uma expressão aqui que não há limitação pelo falar de Jesus. Se nós pudéssemos ter uma palestra aqui com a Maria, a irmã de Marta, que quedou os seus pés do Senhor Jesus, Maria, como que é ouvir o Senhor Jesus assim, frente a frente? Eu acho que ela descreveria dessa seguinte maneira: olha, ele fala de uma forma tão doce, o falar dele é totalmente desejável. Essa palavra aqui, quando fala que é totalmente desejável, sabe o que significa? Eu escutei ele hoje, mas eu gostaria de ouvi-lo amanhã de novo. Eu quero ouvir depois de amanhã de novo. Eu quero ouvi-lo constantemente. Esse é o sentido aqui de, sim, ele é totalmente desejável. E ouvi a voz do meu Senhor hoje, mas eu quero ouvir mais. Hoje eu li um capítulo da Bíblia, amanhã eu quero ler 2. Não, eu quero ler 3. Não, eu quero ler a Bíblia inteira. Não, eu vou ler de novo. Nossa, mas que cada coisa que eu não tinha visto aqui, mas é muito bom. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Aí começa o avivamento, o despertamento espiritual gracioso de Deus, quando a igreja se inclina para a palavra. Tem pessoas que se dizem filhos de Deus, se dizem, mas não são. Porque todo filho de Deus tem um tempo de leitura da palavra, pelo menos 15 minutos por dia, e um tempo de oração com Ele. Tem gente que nem pega a Bíblia durante o dia. Então são pessoas vazias, pessoas ocas, pessoas que normalmente sempre que criticam os outros, entende? A palavra de Deus diz, aqueles irmãos da igreja primitiva, Atos 5,42, diz assim: todos os dias, no templo, e de casa em casa, eles se reuniam no templo, e todos os dias, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ah, mas eu vou na igreja domingo e eu não vou ficar aí tranquilo o resto da semana. Está iludido, Satanás já iludiu a tua mente, teu coração. Está vivendo uma vida de engano, vivendo do jeito que você acha que é melhor. O cristianismo meu é dessa forma. Não é, irmão, você é desobediente. Então, lembra? Todos os dias, no templo, de casa em casa, todos os dias. Ah, se pudéssemos, todos nós reunir todos os dias aqui no templo, também de casa em casa. Era algo espetacular, magistral, sensacional, maravilhoso demais. Nós iríamos crescer, irmãos, no Senhor, na palavra dele. Então, a palavra, a graça também, ela é doçura. Outra palavra que significa charis é charme. Toda pessoa que ela recebeu a plenitude de Deus, como diz lá João 1,16, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre toda pessoa que tem recebido esta abundante graça, superabundante graça, magistral graça, uma pessoa charmosa. Todo mundo quer estar perto dela. Todo mundo quer estar perto dele. Olha, irmão, que delícia. Mas hoje, quando chega um crente, as pessoas saem correndo. Que já vem aqui falar que meu cabelo está grande, vem falar que eu não rapo as axilas, etc, tal, por aí vai. Irmãos, liberdade nós só temos em Cristo. Então, graça, uma pessoa que é graciosa, ela é charmosa. Entendeu? Outra definição de graça, segundo Charis explica ali no original grego, é uma pessoa que ela é amável, amabilidade. Gente, como que uma pessoa, a graça proporciona tudo isso? Porque a graça é a realidade daquilo que Cristo é. Todo amor de Deus não está em Cristo. Agora, onde é que está Cristo? Quando você creu que morreu com Ele e ressuscitou com Ele? Dentro de você. E quando você crê neste fato, a palavra fala que o amor de Deus, ele é despejado em seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi outorgado, lhe foi dado. Como que nós vamos ser amáveis? Amabilidade.
A graça, uma das definições é amabilidade. A graça também, Charis, significa boa vontade. Você, naquilo que você realiza, você faz com boa vontade? Se você não fizer com boa vontade, você está desonrando ao seu Senhor. Porque tudo que Ele fez, claro, em primeiro lugar, a vontade do Pai, Ele fez, o Senhor Jesus fez com boa vontade. Ele disse lá em João capítulo 4, Ele disse assim, a minha comida, por que Ele colocou comida? Porque comida, irmãos, é uma coisa gostosa. Comida, quando você está com apetite, é gostoso você cortar aquele pedaço de carne suculento, escorrendo assim, uau, manda para baixo, não é prazeroso? Então Jesus disse, a minha comida, e ali no grego tem uma vertente que não está ali na nossa Bíblia, a minha comida predileta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, é fazer a vontade daquele, realizar a obra daquele que me enviou e cumprir a sua vontade. Não, a primeira vontade é realizar a obra daquele que me enviou. É o prato predileto do nosso amado Senhor. Então Ele fazia com boa vontade. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele orava pelos seus compatriotas, abram comigo aqui em Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 1. Presta atenção, que coisa linda aqui. Vamos ver como é que Paulo orava por aqueles irmãos. Ele diz assim, Romanos 10, versículo 1. Está escrevendo aqui, claro que foi para os irmãos ali de Roma, mas também para nós. Ele diz assim, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo tinha um coração gracioso. Agora, como é que Paulo orava pelos seus compatriotas? De boa vontade. Paulo tinha boa vontade em orar. Quando nós temos boa vontade, nós estamos cheios de graça, nós vamos ter boa vontade. Quando nós achamos que estamos cheios de graça, como muitos dizem, eu estou na graça. Mas não está na graça, não tem boa vontade. Paulo diz assim, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Irmãos, quantas pessoas sérias, pastores sérios, que querem a salvação dos outros, mas não têm nem para si mesmo. Eu conheço um monte. São sinceros, mas são errados. Não tem a graça, não tem aquela boa vontade do meu coração. Entende, irmãos? O apóstolo Paulo era um homem assim muito incrível. Eu admiro muito Paulo porque, irmãos, você se deixaria gastar ou se desgastar em favor do seu irmão? Lembra que aquele texto de João 3,16 não é muito lindo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João 3,16 diz assim, se Deus de tal maneira nos amou, e deu a sua vida por nós, nós devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas em que sentido? Se você não tiver boa vontade, você não vai ser luz para o seu irmão. O que significa ser luz para o seu irmão? Quer que eu falo aqui ou respondo aqui? Para você ser luz no seu irmão, você tem que ter um coração gracioso, boa vontade. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, versículo 5. Aqui nós vemos uma palavra tão preciosa. Olha só, irmãos, o coração do apóstolo Paulo, irmãos, ele está escancarando para nós aqui. Ele vivia essa realidade. Ele diz assim, olha, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado?
O que significa aqui? Me deixarei, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Antes tem de boa vontade, me gastarei. Sabe o que significa? É o mesmo sentido de uma vela. A vela, enquanto ela está trazendo luz, ela vai se desgastando, vai se consumindo. Então aqui Paulo se preocupava com o interesse dos irmãos. Irmãos, existe essa realidade em nós, irmãos? Nós estamos brincando de cristianismo. Tem pessoas, irmãos, que até para trabalhar, eles não têm boa vontade. Um pouquinho para frente aqui, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Porque, irmãos, nós servimos o Senhor em todo o tempo. Ele nos tem dado a graça para isso, para servi-lo. E aqui, irmãos, no versículo 5 e 6 diz assim, é uma palavra para mim e para você, olha, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, aqui é o seu patrão se você for empregado, a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, só quando o patrão está perto, mas não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, servir com graça. Olha, irmãos, eu fico muito feliz. Algum tempo atrás eu estive visitando aqui umas fazendas, e numa das fazendas que eu fui visitar, tinha acabado de chover, estavam plantando. Aí o meu amigo falou, olha, sobe naquele trator lá, vai dar uma volta com ele aí na lavoura, ele vai plantar e você sobe junto. Mas quando ele abriu a porta, que eu olhei assim, olhei para o meu sapato, estava tudo embarreado, e ali a cabine do trator estava toda limpinha, e ele colocou a bota dele assim, um papelão em cima, e ele falou assim, pode subir aqui, Cláudio, pode subir. Não, só falei, não, me perdoa, mas eu não vou não. O cara tem zelo, estava cuidando do trator como se fosse dele. Ele estava servindo de boa vontade. Quando lá no seu trabalho, você faz seu trabalho com boa vontade? É com boa vontade que nós trabalhamos, irmãos? É como para Cristo. Boa vontade é uma definição de graça. Estão me compreendendo aqui? De boa vontade. Então, isto significa que nós temos graça. Então, graça também é um favor. Graça, a palavra charis também significa privilégio. Privilégio. Significa também generosidade. Toda pessoa que é graciosa, ela é generosa. E Provérbios, capítulo 3, vai mostrar, 11, 24, que a alma generosa prosperará. Vai prosperar espiritualmente e também financeiramente. Pessoa generosa. Normalmente as pessoas que são generosas, elas não têm problemas com dívidas. Porque Deus repreende ali o devorador. Entende, irmãos? Isso é precioso demais. Graça significa o que também? Gratidão. Gratidão. Você é uma pessoa que tem gratidão no seu coração? Como diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo dai graças. Em tudo. Por que em tudo? Porque se nós estamos verdadeiramente vivenciando a realidade da graça, irmãos, o que isso significa? Que esta graça, ela é suficientemente grande para mim e para você, que nos habilita a dar graças até em circunstâncias sofredoras, dolorosas. Pai, está doendo, sim, mas de alguma maneira, graças te dou, porque eu sei que isto redundará em bênção para a minha vida. Porque a graça, ela não falha, irmãos. Se nós estivermos alinhados ao trilho da palavra de Deus, você vai ver a beleza que é esta graça. É uma graça tão maravilhosa. Então, queridos, graça é tudo isso.
Graça e paz. O que paz significa? Essa palavra paz, ela é muito interessante. No grego, a palavra graça é charis. No grego, a palavra paz significa eirene. Não é eirene, é eirene. Essa palavra eirene, no grego, ela tem vários significados também. Ela é um estado de tranquilidade, mas não uma tranquilidade quando você vai para um rancho, perto de uma cachoeira, você senta ali, ouve os passarinhos cantar, ai que paz reinante. Não é essa paz, ela é graça e paz vos sejam multiplicadas. É uma graça, é um estado de tranquilidade imperturbável. Ninguém consegue tirar a tua paz. Ninguém consegue. Porque a paz é uma realidade entre cada um de nós. A paz é uma pessoa. Ele é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14. Então, essa paz aqui, ela é uma paz também entre indivíduos. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, dê razão para a pessoa, ainda que ela esteja errada, mas tenha paz com ela. No outro momento você vai corrigi-la. Não é para você ser um cristão distraído, né? Então, porque quando é que cessa as guerras? Quando há paz. Quando há serenidade de espírito, não é verdade? Paz também significa quando há harmonia, graça e paz. Você vê quando você cumprimenta um irmão ou irmã, graça e paz. Agora, é errado quando a pessoa fala graça e paz. Sabe o que significa? Que ela não recebeu aquele cumprimento, graça e paz. Normalmente as pessoas vêm me cumprimentar, graça e paz, o que eu respondo para ela? Amém. Amém, porque eu sei o que é graça e sei o que é paz. Entendeu? Graça e paz, irmãos, graça e paz. É uma coisa mecânica, irmãos. Por favor, vamos analisar. Vamos pedir para que o Espírito Santo traga esta revelação ao nosso coração do que significa graça e paz. Quando a gente cumprimenta graça e paz, eu chego para você e falo, irmão, graça e paz. Você deve falar, amém. Porque eu sei o que é graça, eu sei o que é paz. E paz também significa segurança. Paz também, a raiz ali é felicidade. Paz é concórdia, é uma alma com certeza da salvação em Cristo. Essa é a paz. E a nossa paz, diz Isaías, vamos dar um pulinho lá em Isaías capítulo 6. Ô irmão, que coisa linda, irmãos, essa paz que é o nosso Senhor. Aqui capítulo 6 de Isaías, temos uma declaração tão preciosa do que significa. É Isaías não, é Isaías capítulo 9, né? Isso, 9, só citei errado, diz assim. Vou ler a partir do verso 6, mas é muito lindo aqui, irmãos. Diz assim, Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. O menino nasceu, não que o menino nasceu. As pessoas comemoram o Natal, falam, nasceu o menino. Isso não tem significado nenhum. Agora, quando você percebe que um menino nos nasceu, ele nasceu para nós. Nos nasceu. Um filho se nos deu. Você vê graça aqui? Um filho se nos deu, é Deus dando para nós. Se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Irmão, isso me empolga saber que o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Maravilhoso em conselho. Salmo 32, versículo 8 está escrito assim. Olha que o Senhor está dizendo para nós, através de Davi. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Por que darei conselho? Ele vai ensinar o caminho. Qual que eu falei primeiro aqui? Eu te ensinarei e te mostrarei.
Como? Ensinarei e te instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Agora, por que ele colocou sobre as minhas vistas te darei conselho? Sabe por quê? Está dizendo o seguinte, olha, nesse caminho que se você seguir o caminho que eu vou te ensinar, eu vou te instruir nesse caminho, e eu vou estar com você para te dar conselho. Que coisa linda, irmão. Davi compreendia isso. Tinha o senso da presença de Deus na vida dele, que ensinava, que instruía e que o aconselhava. Mas quando foi que Davi pedia conselho? Sempre. Olha, Davi, vem aí um exército muito grande contra você, contra nós estamos perdidos. Davi consultava o Senhor, pedia conselho. Senhor, devo ir contra este exército? Pode ir que eu vou lhe dar na sua mão. Dava conselhos para Davi, e Davi confiava no Senhor. Então ele vencia todas as batalhas. Isso é maravilhoso demais. Então, paz, irmãos, é tudo isso. E aqui, quando nós lemos aquele texto, graça e paz vos sejam multiplicadas, aqui o apóstolo Pedro, ele tendo sentido a eficácia, a soberania dessa graça, ele é tomado por pensamento sobre ela. É tão doce. Ele tinha assim, quando ele fala assim, graça e paz vos sejam multiplicadas, é como se ele dissesse para mim e para você. Olha, irmãos, é tão doce esse vinho, mas esse vinho não é um vinho qualquer, é um vinho do paraíso. Tomar deste vinho que é o próprio Senhor, que é o símbolo da alegria. E as palavras, ela correm na forma de uma saudação. Irmãos, quando cumprimentamos nossos irmãos, nós não podemos desejar eles uma bênção maior do que graça e paz. Então, graça e paz. Através da graça, nós, os filhos de Deus, nós ganhamos 2 céus. O primeiro céu que nós ganhamos é esse aqui, que nós vivemos debaixo dele para servir o nosso Senhor. Agora, o segundo céu, onde nós vamos estar com o nosso Senhor eternamente para desfrutar e para deleitar no Senhor. Então, irmãos, hoje fizemos uma breve introdução sobre o que é graça e paz. Nós vamos, em reuniões posteriores, voltar nesse assunto aqui, se Deus permitir, para nós analisarmos mais sobre essas graças virtuosas, porque a graça ela é insondável, elas não têm fim, é uma graça imensurável, é uma graça, é o próprio Senhor. O dia que você conseguir definir Cristo, você define graça. Então nós não temos como definir a graça, porque nós temos na palavra graça abundante, graça superabundante, graça insondável e plenitude da graça. Tudo isso é despejado em nós. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Então, irmãos, essa graça e paz, ela vai ser multiplicada na sua e na minha vida, é para termos um pleno conhecimento dele. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais a graça e a paz vai ser multiplicada em nós. Amém? Graça e paz. Vamos orar. Graças te damos, Pai, pela graça revelada e manifestada a nós. O Senhor é um Pai tão precioso, tão amoroso, que dispensou todas essas dádivas para os nossos corações. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Obrigado por essa noite. Nós cremos que iremos dormir e vamos pegar logo no sono, porque só Tu, o Senhor de toda graça, nos faz repousar em segurança. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.